Christian Zimmermann. Christian Zimmermann traduzindo entrevistas. Olá, 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 boa noite. E aí, boa noite. Tudo bem, Caio? Olá, boa noite, pessoal. Vamos lá. Eu tô querendo fazer lives mais rápidas, mais curtas, tá? Então eu não vou enrolar muito. Na última live eu fiquei demais. Eu quero fazer uma live bem rapidinha aqui. O ideal seria 15, 20 minutinhos. Olá, Caio. Olá, Siddhartha. Tudo bem? Como é que tá? Bem-vindos, bem-vindos. Oi, Mari, bem-vinda. A responsável por tudo isto. Vamos lá, então, como eu tava falando, eu quero fazer lives mais curtas, tá? Fala, Gabi. Lives de 15, 20 minutinhos. Então, assim, eu não vou enrolar muito aqui no começo, tá? Porque, como eu não tô muito habituado ainda a fazer isso, às vezes eu faço muito curto, às vezes eu faço muito longo. Eu não sei ainda como calcular o tempo, tá? Então, fazer aqui mais rápido. Só umas pequenas coisinhas aqui. Toda uma pequena, enfim, para lembrar, né? Fala, meu querido. Então, toda segunda e sexta-feira eu tô aqui às 18 horas, algumas exceções, como hoje, né, que eu tô um pouco mais tarde, trazendo temas aqui interessantes e relevantes para o desenvolvimento de um pianista artista, ok? Então, vamos lá, simbora. Na live de hoje, eu quero trazer assim, uma entrevista. Galina... Ei! Salut toi, ça va? Como tu vas? Uma amiga da Suíça. Toujours par là, toi. Ok, vamos lá. Então, a ideia aqui é hoje eu quero trazer uma entrevista com o Christian Zimmermann, que é um super pianista polonês, muitos de nós aqui conhecemos, né? Quem não conhece, pelo amor de Deus, enfim, é um dos maiores vivos hoje. E a minha ideia é, de vez em quando, trazer uma entrevista, trazer entrevistas com grandes pianistas, tá? Hoje eu vou trazer com este pianista daqui, eu vou traduzir uma pequena entrevista rapidamente dessa revista clássica, que é uma revista francesa, se eu não me engano. E eu tenho diversos outros aqui também. Tem aqui, por exemplo, com o Harnoncourt, que é um regente especialista em Mozart. Tem umas com Volodos também. Não sei se alguém aqui conhece, enfim. Bom, pelo amor de Deus, né? Se não conhece, tem que conhecer. Tem duas aqui com Volodos. Né? Tem com o Jean-Marc Louisada também, que é um pianista francês. Tem com a Martha Argerich. Então, tem com o próprio Rachmaninoff também, eu não sei, eu não lembro exatamente o que ele diz aqui. E tem um livro também ali que tem Barenboim, enfim, tem a Hall, Claudia Hall. Então, assim, a minha ideia é trazer sempre... Bom, trazer de vez em quando aqui entrevistas, porque a gente pode aprender muito, demais, com esses grandes músicos, né? Pra entender, assim, como eles pensavam, como que eles pensam, né? A música, como que eles trabalham... Enfim, então assim, a gente só tem a crescer muito, né, com isso. Então vamos lá. Para quem estiver vendo na gravação, eu peço por favor, para não esquecer depois, para já deixar o coraçãozinho, tá? E para mandar esse vídeo aqui também para quem vocês acham aí que pode ter, que esse tema aqui pode ter importância, né? Então vamos lá, vamos começar já. Eu queria que vocês prestassem atenção nesta entrevista daqui duas coisinhas. Primeiro, bom, antes de tudo, eu queria, assim, pedir perdão, porque eu vou estar traduzindo direto aqui, tá? Eu queria escrever toda a entrevista, traduzi-la toda para ler de forma mais fluente, mas eu não tive tempo de fazer isso. Então eu vou só ler, tá? Em francês. Certamente, assim, eu vou bloquear em alguns momentos, porque é difícil, né? Ler de forma fluente e traduzir ao mesmo tempo, tá? Mas eu vou tentar ser rápido, breve, com essa entrevista aqui, que não é muito longa assim. E eu queria assim, que vocês prestassem atenção em algumas coisas. Olha o que a gente pode aprender, tá? Vendo assim como que ele faz. Primeiro, é o conhecimento que ele tem das obras e do contexto histórico do compositor, tá? O amor e o respeito que ele tem à música, a fidelidade do texto escrito. Quando ele fala aqui das reprises, né, do Schubert,
Eu quero que vocês prestem atenção como ele encara uma gravação também, o processo de uma gravação, a importância que ele dá ao concerto ao vivo, ao invés de gravações. Ele fala aqui, ao concerto ao vivo, eu botei idade, não sei, não lembro o que isso quer dizer. Um exercício que ele passa para um aluno dele que é muito interessante, muito interessante. Eu vou começar certamente a fazer isso comigo mesmo e com meus alunos. Além de tudo, né, outras curiosidades dele também, tipo o cuidado que ele tem, por exemplo, na hora de escolher a gravação, como que ele escolheu o teclado mesmo do piano. Ele pegou um piano de cauda e adaptou o teclado para fazer essa gravação. As críticas também que ele sofreu, críticas completamente malucas, infundadas, sabe? Então, assim, é bastante interessante. Isso daqui, essa entrevista daqui foi feita no contexto... Ele tinha acabado de gravar as duas últimas sonatas de Schubert, né? A D959 e a D960. Então, após ter gravado isso aqui no Japão, ele deu essa entrevista daqui para essa revista, ok? Então vamos lá. Sem mais enrolação, vou começar aqui a traduzir. Bom, primeiro, Christian Zimmermann, para quem não conhece, ele nasceu em 1956, na Polônia. Em 1975, ele ganhou o concurso Chopin em Varsóvia, que é simplesmente a Copa do Mundo do piano. Em 1976, ele encontrou Anton Rubinstein, que é um dos maiores pianistas do século XX. Em 1982, ele gravou os concertos de Schumann e Grieg com Karajan. Em 88, ele gravou o concerto de Lutosławski. Em 99, para a celebração do aniversário de Chopin, ele regeu a orquestra, ele tocou e regeu, né, os concertos de Chopin. Em 2004, ele gravou os concertos de Rachmaninoff, ele fala sobre essas gravações aqui, e foi aqui que ele recebeu a crítica maluca, enfim. Em 2016, ele gravou essas duas sonatas de Schubert no Japão. Em 2017, deu essa entrevista, tá? Então, vamos lá. Então, o entrevistador pergunta, lembrando que eu estou traduzindo, é meio complicado, eu vou tentar ser breve, ok? Mas me perdoe aí qualquer coisa. Qualquer coisa na próxima eu traduzo melhor. O entrevistador pergunta, na última entrevista que você deu à revista Clássica, você declarou que não queria mais gravar nenhum disco. Daí, hoje, aparecem essas duas sonatas de Schubert. O que aconteceu? Aí ele responde, antes de te responder, eu devo dizer que as minhas reticências em relação às gravações ainda são muito válidas. E a razão é muito simples. A música não tem que ser confundida com o som. Começa daqui, né? Tipo, já começa aí as lições que a gente pode aprender. A música não deve ser confundida com o som. Em uma sala, a gente tem os microfones que captam o som, mas não o tempo. Isso daqui, isso vai terminar em uma pequena caixinha que não é capaz de passar as emoções percebidas pelo público. Os melhores concertos são um sucesso quando a gente consegue transmitir a emoção pedida pelo compositor. O intérprete, quando ele consegue passar a emoção pedida pelo compositor, ele conseguiu então o objetivo supremo da música. Isso é impossível de ser conseguido por uma gravação. Impossível. Portanto, existem milhares de discos no mercado. Por que eu vou botar um novo? Isso me parece um exercício muito, 3 pontinhos, vazio. Olha como ele encara uma gravação. Olha só que interessante o jeito dele de pensar. Aí o entrevistador pergunta, você considera uma gravação como uma traição? Aí ele responde, um dia eu tive a experiência com um dos meus estudantes. Aí tem um parênteses aqui, Zimmermann ensinou na Suíça, em Bâle, entre 1996 e 2004, né, em Bâle, numa cidade ao norte da Suíça. Aí ele falou justamente, um dia, numa experiência muito interessante que eu fiz com os meus estudantes, ele sempre dizia para mim, esse estudante sempre dizia para mim,
Eu não sou um ator, o estudante falando, mas eu não sou um ator. Eu preciso me apagar atrás do piano, o que o estudante dizia. Aí, Zimmermann continua a resposta dele. Este estudante deveria tocar a Wanderer Fantasia, de Schubert, e eu propus de tentar uma experiência. A gente filmou a sua interpretação e depois a gente viu o vídeo junto, sem o som. Ao final da execução, eu perguntei para ele: então, onde é que a gente está? Que passagem é veemente e que passagem foi intimista? Que passagem foi divertida e que passagem foi romântica? Isso é impossível, era impossível de adivinhar. Tudo, tudo isso para fazer o aluno entender que um pianista profissional não é realmente um ator, mas ele deve conseguir passar ao público a essência da partitura que ele está tocando. E que, para isto, ele deve ele mesmo sentir essas emoções. Senão, é impossível de passar isto ao auditor. Há um outro estudante que me perguntou se eu tocava música. Eu respondi diretamente e sem hesitação que eu não tocava música. A música simplesmente fluía honestamente do meu piano. Eu não toco. Olha que interessante, né? Cara, é muito louco perceber assim como que esse pessoal pensa na música. Aí depois o entrevistador pergunta: existe uma verdade na música? E Zimmermann responde: para te responder, deixa eu evocar uma lembrança, uma lembrança de uma vez que eu vi o Arthur Rubinstein. Eu estava trabalhando as baladas de Brahms e eu fui, de forma inconsciente, tocar em frente a ele. Eu tentei transmitir uma profundidade na música, sendo que essas são obras da juventude, do estilo jovem do Brahms, e não do estilo tardio. Depois que eu interpretei essas baladas para o Rubinstein, ele me disse: você tem certeza que isso daí é tão profundo assim? Eu não acredito nisso. Aí o Zimmermann continua: eu não esperava essa reação do Rubinstein. Mais tarde, eu me dei conta que a gente não pode projetar na música, a gente não pode projetar na música uma imagem falsa da obra. Brahms tinha 22 anos de idade quando ele compôs as baladas. Assim, na minha interpretação, eu tinha criado uma mentira. Nas últimas sonatas de Schubert, que foi as que ele gravou, nas últimas sonatas de Schubert, é também possível de se enganar enquanto a gente toca as últimas sonatas de Schubert. Essa partitura extremamente contrastante, em que cada movimento tem a sua característica própria. Cada movimento tem a sua característica própria. Assim, os três movimentos levam a uma fantasia, um alã. Para quem é músico entende isso, né? Um alã. Uma forma leve e diferente dos movimentos lentos, porque tem movimentos muito contrastantes, né? Então ele fala justamente que eu estou tentando traduzir aqui, eu peço perdão novamente aqui, tá? Porque eu preciso dessas pausas para não ficar, enfim, para eu conseguir traduzir direitinho, mas o que ele está falando aqui é justamente que numa sonata de Schubert tem esses movimentos contrastantes, né? Então é muito fácil de se enganar e de passar uma imagem falsa, uma imagem mentirosa, né? Daí o entrevistador pergunta: tá, mas como que a gente pode descrever então isso que você acabou de falar? Daí ele continua: aqui, do ponto de vista harmônico e polifônico, Schubert é um visionário nas duas últimas sonatas. Schubert era um visionário. No meio do movimento lento da sonata em Lá maior, ele começa uma tempestade que prediz até Wagner. Em outra coisa, né? Além disso, eu conheço poucas músicas, apesar disso, eu conheço poucas músicas tão tristes. A gente sente uma espécie de
Effacement é tipo quando a gente se apaga, tipo, apaga assim, tipo, a existência se apaga, né? A gente sente uma espécie de existência que se apaga, uma resignação completa. Pela sua variedade e a sua profundidade, essas duas últimas sonatas de Schubert se distinguem das precedentes e dão a ele, dão a essa sonata, dão para essa sonata, e mostram o tamanho da genialidade do Schubert. Mostram o tamanho da genialidade do Schubert como se a gente estivesse em frente a um outro compositor, que não fosse o compositor da juventude. Aí o entrevistador pergunta: será que ele estava consciente da sua morte iminente? Aí o Zimmermann responde: não, eu não acredito nisso. A gente se engana quando a gente pensa que o Schubert era constantemente obcecado pela sua morte. Enfim, eu posso imaginá-lo escrevendo essas duas últimas sonatas em função da sua doença, porque o Schubert estava malado, estava doente, né? Estava com sífilis. Então, eu posso imaginá-lo escrevendo isso de acordo com a sua doença. Além disso, ele, ele, ele não estava realmente morrendo, porque ele tinha feito, há poucos dias atrás, 50 quilômetros a pé para visitar, para deixar flores no túmulo de Haydn. Uma performance, uma performance muito impressionante para alguém que está tão doente assim. Olha como ele conhece o contexto da vida do compositor que ele está tocando. Tá? Isso aqui a gente pode aprender muito com isso. Né? Daí ele fala aqui, na verdade, Schubert não morreu da doença, ele morreu por conta da higiene da época que ele morava em Viena. Aí o entrevistador pergunta: Schubert, então era um romântico? Schubert era um romântico? Aí Zimmermann responde: sim, ele faz parte dessa geração que teve a influência direta da Revolução Francesa. Lembrando, a Revolução Francesa foi em 1799, salvo engano, tá? 1799, quando Napoleão fez ali o golpe de Estado, né? Schubert nasceu em 1797. Então, assim, todos esses compositores do romantismo sofreram uma influência direta, né? Lembra também de Beethoven, né? Beethoven que escreveu a terceira sinfonia também em homenagem a Napoleão, aí depois tirou. Então, assim, todos esses compositores sofreram influência. Então, assim, é importantíssimo também para a gente saber o contexto ali, o que estava acontecendo historicamente, politicamente, na época ali da peça, em que a peça foi composta. Né? Olha como o Zimmermann conhece o que estava acontecendo. Então, Schubert era um romântico? Aí ele responde, né? Sim, ele faz parte de toda essa geração que foi influenciada pela Revolução Francesa. Isso daqui, isso daqui influenciou muito Chopin, Alcan, Mendelssohn, até Schumann, Liszt. Schubert foi um dos primeiros compositores a ter uma concepção moderna da função e dos direitos do artista na sociedade. Haydn foi um empregado por uma grande parte da sua vida, enquanto Schubert foi um artista e reivindicou os direitos de selo. Olha só que interessante, né? Hey, Lígia! Buenas noites, querida! Aí, o entrevistador pergunta: essas últimas sonatas de Schubert, elas são influenciadas por Beethoven? Zimmermann responde: não, realmente não. Não, não. Beethoven era mais sinfônico. Schubert continua sempre melódico, pois ele era essencialmente um compositor de Lieder. Para quem não sabe, Lieder é uma canção, né? Enfim, uma voz, né? Um canto acompanhado de piano, muitas vezes por orquestra também, enfim, mas a nata ali dos Lieder, né? Desse estilo Lieder, com piano, né? Então, Schubert era um compositor, essencialmente um compositor de Lieder.
são gênios, Beethoven e Schubert são gênios bastante diferentes. Beethoven pode escrever com 3 notas, pode compor um concerto inteiro. A gente sabe que um de seus amigos, dos amigos de Beethoven, mostrou os líderes de Schubert e que ele tinha ficado fascinado. Ele até declarou, se eu soubesse, Beethoven falando, se eu soubesse que podia soar assim, eu teria escrito mais líder. Aí depois o entrevistador pergunta, você já gravou essas 2 últimas sonatas de Schubert nos anos 80, antes deste trabalho agora reinar, né, deste trabalho que você acabou de fazer. Por quê? Aí o Zimmermann responde, eu tinha desejado gravar essas sonatas em instrumento de época, da época do compositor, mas não funcionou como eu esperava, principalmente por razões de diapasão, de afinação, né, do instrumento. Então, eu bloqueei, eu interditei a aparição dessa sessão de trabalho. Ele gravou na década de 80, depois ele regravou em 2016 apenas, olha que loucura. Aí ele continua, né? Aqui, para este novo disco, eu construí em um piano normal um teclado de fabricação própria. Olha que loucura, cara. Olha o que o cara faz, cara. O cara constrói um teclado de fabricação própria e que instala em um piano, saca? Aí eu construí em um teclado normal, em um piano normal, normal entre aspas, um teclado de fabricação própria concebido para ter as mesmas características dos que eram tocados por Schubert. Em relação ao piano moderno, o mecanismo é mais leve e os martelos batem na corda em um local ligeiramente diferente, aumentando assim a capacidade de sustentar o seu chantant, né, o seu canto, o canto do piano. Em um modelo de cauda habitual, as notas repetidas, que são muitas, né, em Schubert, tem a tendência de se transformar em uma tocata de Prokofiev. Aí ele põe 3 pontinhos. Aí o entrevistador pergunta, fazendo todas essas reprises que estão escritas na partitura, você não tem medo que esses comprimentos divinos, entre aspas, comprimentos divinos de Schubert, você não tem medo, né, desses... Porque, assim, ficam músicas de, tipo, 40 minutos, né? Quando a gente faz todas as reprises. E o entrevistador pergunta isso, você não tem medo, né, que isso aconteça? Aí olha como ele encara a fidelidade à partitura. Olha que lindo. O Zimmermann fala assim, não, eu me ocupei de escolher um tempo fluido que me permite de respirar bem. Me parece que as reprises são absolutamente necessárias. Na sonata em si bemol maior, por exemplo, o famoso trilo no grave, quem conhece, enfim, depois é só ouvir, o famoso trilo no grave na mão esquerda aparece fortíssimo apenas uma vez, no final do primeiro enunciado da exposição. Olha como ele entende também de estrutura, de forma de sonata, enfim, tá? Então, o trilo aparece fortíssimo apenas uma vez, no final do primeiro enunciado da exposição. Aqui é completamente diferente das outras 3 vezes que a gente escuta esse trilo. Enquanto quando a gente quando a gente faz a reprise que volta desde o começo, os primeiros compassos parecem transformados por conta da escuta inteira da exposição da obra. A gente faz uma escuta, depois ele repega, né? E os primeiros acordes parecem diferentes, parecem transformados. Então, sim, este movimento é longo, mas tudo isso tem um sentido. Ritornello, obrigado, Lígia. Ritornello em português, muito obrigado. Não é reprise, é ritornello, muito obrigado. É ritornello, Lígia. Eu tô lendo em francês, pô, perdoe. Aí o entrevistador pergunta, você ainda não explicou por que você gravou este disco. E ele responde, eu preciso te falar
como todo esse processo aconteceu. Em 2007, quando eu fazia uma turnê pelo Japão, e eu cheguei numa pequena cidade perto do mar, chamada Kashiwazaki. 2017, meu Deus, é o ano dos terremotos. Tudo estava desorganizado. O meu concerto mesmo não tinha sido enunciado. A prefeita me acolheu e me disse que era melhor de cancelar tudo, cancelar todo o concerto de 2007. Eu propus então tocar mesmo no dia seguinte e deixar todo o cachê, o dinheiro que ele ia ganhar, para refazer a sala de concerto, que foi completamente destruída. Então, em 2016, 10 anos depois, 9 anos depois, em 2016, em uma nova ocasião, em uma nova turnê, eu retornei a Kashiwazaki. Após o recital, a prefeita veio me ver e me perguntou como que eu tinha achado, o que eu achava da sala. A gente precisa dizer que a sala foi inteiramente reconstruída pelos cuidados muito delicados de um aluno do célebre, construtor Yasuhisa Toyota. Para quem não sabe, esse cara, o Toyota, foi ele que, salvo engano, tá? Eu posso me corrigir depois, mas foi ele que construiu a sala da Neo Gibá, ou vai construir a sala da Neo Gibá na Bahia. O Ricardo Castro está trazendo esse cara, que é um super construtor de sala de concerto, vai levar para o Brasil para construir uma sala no Brasil, que vai ser, aparentemente, uma das melhores salas da América Latina. Enfim, vamos continuar. Então, essa sala foi reconstruída com o dinheiro do Zimmermann, essa sala foi reconstruída após os terremotos, né? É isso que ele está explicando. Aí o Zimmermann respondeu para a prefeita, né? Essa acústica é simplesmente mágica. Ela foi Aí a prefeita responde: ela foi possível graças a você e ao seu concerto em 2007, que nos permitiu de conseguir os fundos necessários. Aí depois ela continuou: essa nova sala é a 25% sua. Se você gosta dela, se você concorda, a gente põe ela à sua disposição sempre que você quiser. Isso a prefeita falando. Aí a reação dele foi: eu estava, no momento, eu simplesmente agradeci, mas eu não consegui dormir a noite inteira depois. Eu tinha esquecido essa história velha de 10 anos atrás e eu me sentia um pouco culpável. Eu sentia uma certa culpa, porque eu não sei, ele não explica, mas em relação a essa proposta, era muito tentadora. Por que não ficar ali naquela sala? No dia seguinte, de manhã, eu cancelei o meu voo de retorno e eu passei uma ligação ao meu engenheiro de som. Ele falou o nome, né, o Ranier Maillard. Por sorte, ele estava na China em uma gravação de ópera. Olha só, o Zimmermann tem um gravador, tem um engenheiro de som dele. Olha como o Zimmermann encara. Enfim, aqui tem um monte de curiosidade que vai sair, tá? Então, por sorte, o meu engenheiro de som estava na China gravando uma ópera e ele podia vir no dia seguinte para o Japão. A gente então trabalhou bastante na sala de Kashiwazaki com o nosso material de 32 bits. Melhor mesmo que o material utilizado habitualmente pela Deutsche Grammophon. Quem conhece sabe. Este material de detalhe técnico, esse tipo de detalhe técnico não me diz nada. Peraí. Esse tipo de detalhe técnico não quer dizer nada. Eu simplesmente o tenho, mas eu tenho que precisar aqui que não é um tipo de material, um tipo de gravação
como a gente faz com o nosso telefone. Aí põe 3 pontinhos, né? Ou seja, um puta material de gravação, né? Como eu estava falando agora há pouco na nossa entrevista, eu estou convencido de que a música não pode ser reproduzida por máquinas, mas uma boa condição de gravação são indispensáveis para realizar o melhor disco possível. Aí depois o entrevistador pergunta: então, como que isso aconteceu? Como que essa gravação deste concerto aconteceu? Aí ele responde: isto foi no inverno. Era inverno e do lado de fora da sala tinha 3 metros de neve. Aí ele falou: a gente tinha que sofrer muito para conseguir sair da sala, porque nevava e eles não conseguiam nem abrir a porta da sala depois, da sala de concerto. Do lado de fora estava nevando muito, mas no interior era um outro mundo, particularmente caloroso. A administração da sala era extremamente generosa, deixando 4 pessoas sempre à nossa disposição, mesmo durante a noite, pois a gente trabalhou 5 dias seguidos, até 2 horas da manhã. Os primeiros dias foram consagrados à regulagem do piano e dos microfones, né, para saber se para que o Reinier, que é o engenheiro de som dele, pudesse perceber se a acústica ia ser realmente boa e adaptada a essas gravações, a tais gravações. No momento em que o material estava pronto, eu ensaiei cada movimento antes de gravá-los. Eu treinei cada movimento antes de gravá-los, um após o outro. Simplesmente assim. Nós escutamos, né, numerosas vezes na cabine. Eu gravava novamente alguns trechos e a gente depois realizou a montagem em Tóquio. O álbum era uma caixa, não entendi o que ele quis dizer aqui, mas eu sempre faço dessa mesma forma. É o ideal. Nós, eu te digo que eu não gosto dos discos, né? Mas eu continuo a gravá-los regularmente. Olha que interessante como ele fala. Eu te disse que eu não gosto dos discos, mas eu continuo a gravá-los regularmente. Simplesmente as músicas não são publicadas. Eu não desejo inundar o mercado com os meus dejetos. Sim, mesmo falando isso, cara. Você tem noção de um negócio desse. Mas ele se grava sempre com material de altíssima qualidade. Pessoal, se estiver muito confuso, vocês me falam, tá? Eu tô tentando ser o mais fluido possível, ok? Se estiver muito confuso, vocês me falam. Por favor. Depois, ele continua. Então, o entrevistador pergunta, né? Então, o que aconteceu com esses discos que você grava? Aí ele responde, bom, Deutsche não, o que aconteceu para esses discos aqui, né, que você gravou? O que aconteceu então? Se você não gosta de gravar, por que você gravou? Aí o Zimmerman responde, bom, tipo, eh bien, tipo, né, tipo, Deutsche Grammophon insistiu tanto para eu gravar que eu não pude recusar. Mas o disco continua sendo um problema para mim. Por exemplo, quando eu gravei o primeiro concerto de Rachmaninoff com Seiji Ozawa, por exemplo, quando eu gravei o primeiro concerto de Rachmaninoff com Seiji Ozawa, bom, nessa ocasião, Deutsche Grammophon me disse, ok, este concerto dura apenas 25 minutos, é muito curto para publicá-lo solo, para publicar apenas isso. A gente vai casá-lo, né? Casar esse concerto com o que então? Aí o Zimmer responde, a Deutsche Grammophon, né? Aí é que os problemas começaram. Eu